Existe perigo em desenvolver a mediunidade e não trabalhar em centros espíritas ou em umbandistas? E quando já nasce com a condição mediúnica desenvolvida, há maior responsabilidade por ser uma condição de nascimento? Não, isso varia de pessoa para pessoa, Priscila. Às vezes a pessoa vem com isso solto, já de pequeno, para que desde cedo ela esteja envolvida com isso e possa alavancar um processo. Muitas vezes por causa de processos anteriores a essa vida. É muito comum a pessoa ter tido essas capacidades antes e ter feito mal. É dada a chance a ela de descer e fazer o bem com aquilo. Então, desde cedo, ela tem que já correr atrás. Mas não estou dizendo que todo caso seja esse. A mediunidade é um conjunto de capacidades de inter-relação do ser humano com o mundo espiritual. Então, é capacidade humana. Muita gente falava, só é médium bom é médium evangelizado. E eu falava, não, médium bom é o que usa a mediunidade para fazer o bem, seja ele muçulmano, cristão, judeu ou coisa nenhuma. Então, a mediunidade não tem nada a ver com religião, tem médiums no Oriente também, então isso também ficou meio que atrelado aqui no Brasil. Eu não gosto muito desse tipo de linguagem, porque a mediunidade ela sempre existiu em todos os povos, mas só no século XIX para frente, com o advento do espiritismo, é que foi organizado o estudo disso de forma bem didática. Então, muita gente pensa que mediunidade é coisa espírita. Não, mediunidade é coisa humana. Apenas o espiritismo trouxe um estudo técnico em cima dela, e depois a Umbanda, a partir de 1908, em Niterói, com a diferença que a Umbanda, tendo correlação com entidades desencarnadas indígenas e negras, e como são seres que trabalham com a energia da natureza, principalmente o indígena, né, eles passaram a falar de uma mediunidade mais naturalista, ligada a elementos da natureza. O Allan Kardec estava na França, a França não tinha floresta. Então, se você pega a comunicação de um índio desencarnado aqui no Brasil, ou de um preto velho, está dentro do contexto naturalista da topografia do lugar. Por isso, o trabalho da Umbanda ele é diversificado comparado com o trabalho espírita, e ambos têm suas características que as pessoas se ligam por afinidade. E ainda tem o candomblé, que é outra característica mais afro. Então, a mediunidade, independentemente da área que a pessoa goste, ela é uma capacidade dela. Então, é responsabilidade dela cuidar. Assim como um guitarrista tem que cuidar da guitarra e dos dedos. Então, não coloca o dedo na panela quente, guitarrista, que amanhã você não vai poder tocar. Então, são os cuidados necessários. Se você é vocalista, cuide da garganta. Não toma nada muito gelado. Então, se você é médio, tem os cuidados para que o médium esteja bastante afiado. Então, esse ponto é essencial. A vida inteira o médium precisa estudar para poder estar sempre ativo e entender o que está rolando, e mesmo assim ele nunca vai saber tudo. O médium também precisa estar sensível aos mentores que orientam ele na jornada, que nem sempre vão dizer para ele o que ele quer ouvir, mas o que ele precisa. Tem isso também, né? Que tem de médium teimoso e birrento é uma enormidade. Ele faz birra com o próprio guia. Aí o guia deixa que a experiência machuque ele, depois ele volta com a cabeça mais baixa. Não é que a pessoa tem que ficar perguntando nada ao guia, eu estou dizendo apoio logístico durante a tarefa. O livre-arbítrio é da pessoa, mas ela, médium, não tem como caminhar sozinho, porque não é carreira solo, é carreira com banda, né? São os mentores que estão trabalhando com ele. Não é só ele, é o conjunto, ele tem que entender esse tipo de coisa. E a mediunidade, para desenvolver sozinho, não é uma boa, ô Priscila. A parte anímica, sim. O chakra você pode abrir sozinho. A saída do corpo você pode fazer estudando por você mesma, porque não são mediúnicas. A clarividência também, porque depende de você. Agora, um trabalho mediúnico depende da ação dos mentores sobre a pessoa. Já não é ela só, tem um conjunto em volta. Então, ela vai trabalhar com outros seres. O ideal é que ela desenvolva isto em algum grupo para ela ter a experiência e ganhando cancha, para poder ela trabalhar mais à frente. Posteriormente, ela pode trabalhar sozinha se ela quiser, se ela tiver confiança no taco dela e estudar bastante para ter segurança. Inicialmente, não é legal um médium em carreira solo, embora ele possa ser anímico em carreira solo, mas a mediunidade não depende só dele. Agora, se um médium trabalhou durante anos em grupos, depois saiu e ele tem força, ele pode trabalhar sozinho, porque ele já tem a experiência. Mas alguém que está iniciando vai tirar a experiência de onde? Sozinha ela não vai conseguir entender. Agora, trabalhar animicamente, ela vai entender a saída do corpo, os chakras, a telepatia, a expansão da aura. Isso é dela. Agora, a mediunidade não depende só dela, porque se fala médium em latim, intermediário.
Veja, tem um outro ser do qual eu sou intermediário. Ele causa o fenômeno através de mim. Através de mim eu sou intermediário, eu não sou a causa. No anímico eu sou a causa daquilo. Eu não preciso do mentor. Mas no mediúnico, se é um mentor, não tem mediunidade. O problema todo, Priscila, é que as pessoas não sabem o que é anímico e o que é mediúnico. Então ela mistura saída do corpo com mediunidade, clarividência com mediunidade, não é, embora possam interagir, mas tem a capacidade anímica ou mediúnica. Muita gente está desenvolvendo a parte anímica e está achando que é mediúnico. E daí talvez a pergunta da pessoa, ela pode desenvolver um monte de coisa em casa, menos a mediunidade, tá? E eu vi outro dia uma pessoa falando que podia desenvolver mediunidade em casa, tudo que ela falava era anímico. Quer dizer, ela dizia que era mediúnico, não é o caso. Tem que primeiro separar o que é anímico e o que é mediúnico. O mediúnico não é a pessoa sozinha, ela depende de interações espirituais sobre ela, daí a palavra médium. O anímico só precisa ela, não precisa de nada espiritual. Então, primeiro tirar essa confusão. O anímico é possível desenvolver sozinho, o mediúnico não, é carreira com banda.